E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais uma sentença interessante. Vamos lá. Vamos refletir, né? Tribunal de Caltanissetta. Esse é o nome mesmo, tá? O tribunal afastou a exigência maluca, tá? Da cidadania exclusivamente italiana. Para quem não sabe, né? Antes do decreto maluco, decreto Iusbarques, decreto da vergonha, lei da vergonha, feita pelos ministros Iusbarques, atores seguindo a agenda, não tinha problema se tu tinha 30 cidadania originária, né? Aí eles criaram uma fantasia que se você tem outra cidadania, você é menos italiano e não pode transmitir a cidadania, o que já contraria o que diz o Tribunal da União Europeia. Mas tudo bem. Nessa ação aqui, lembrando que eu vou deixar na descrição os detalhes sumarizados para vocês lerem, tá bom? Ela foi ajuizada dia 2 de maio de 2025. Né? O período entre o decreto Iusbarques ser convertido em lei Iusbarques. O decreto da vergonha ser convertido numa lei da vergonha. E a sentença do dia 10 de junho de 2026 reconheceu a cidadania italiana de um requerente britânico cujo avô, né, nasceu na Itália, aplicando as regras vigentes no decreto original. Muito bom, né? E aí, como eu falei para vocês, qual que é o lance aí? A lei maluca criou a exigência que o ascendente fosse exclusivamente italiano, o que prejudicaria esse caso. Tipo, veja bem, para transmitir a cidadania italiana, o teu ascendente tem que ser exclusivamente italiano quando você nasceu. Loucura, né? Aí o avô dele também tinha cidadania britânica. Aí não poderia transmitir, né? E o juiz entendeu que o processo deve ser analisado segundo a legislação vigente na data do protocolo, ou seja, ele não questionou o decreto. Ele usou aquele limbo para dizer, mas não tinha virado lei ainda, a lei era outra, né? E aí que entra. Se o juiz quisesse, ele tinha aplicado o decreto e tinha dito, ó, não pode, porque tem um decreto aí que já, né, não converteu em lei, mas já está valendo, lá. Como nós já vimos acontecer. Nós já vimos 2 casos, né? Esse juiz não quis aplicar. Isso quer dizer que agora, então eu vou entrar e aí, não. Agora, se você está nesse limbozinho aí, é mais uma ferramenta que o seu advogado tem para colocar na sua defesa, é mais um reforço. Porque o que as pessoas não estão entendendo, que eu ainda vejo, é que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E ainda tem caso muito parecido, para não dizer idêntico. Idêntico não, né? Porque o nome de um é o nome de outro. Mas que o mesmo juiz, num ele negou, no outro ele não negou. Vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai ter que recorrer. Né? E a decisão, ela cria sim uma jurisprudência, né? Da Corte de Cassação. As alterações feitas durante a conversão de um decreto só produzem efeitos após a entrada de vigor da lei de conversão. Por isso que eu falei para vocês, essa jurisprudência, o juiz usou essa jurisprudência para, tipo, passar com a porta do Enem fechando, né? Então, assim, a exigência exclusivamente da cidadania italiana não se aplica em processos apresentados entre dia 28 de março
e 23 de maio de 2025, né? A cidadania do requerente foi reconhecida com a base no Decreto-Lei 36/2025. Olha o rolo, tá? E aí, gente, tem inclusive uma análise que foi feita pelo advogado Marco Meloni, que inclusive é advogado desse caso, né? Ele já havia defendido que as novas condições eram imprevisíveis e inexplicáveis. Mas qualquer pessoa que para olhar isso, o cara vai dizer que não, é uma loucura, né? E tem juiz que tá fazendo ao contrário. Tá pegando e botando o decreto naquele limbo, a gente já viu aqui, ele tá fazendo ao contrário dessa decisão. Então vocês vejam que, assim, vai depender, parece até piada, mas vai depender do juiz. Vai depender da tua defesa. Vai depender do que tu levares para mostrar para ele. Aí entra, que eu sempre tenho falado aqui, esteja preparado financeiramente para recorrer. Porque se tu pegar aquele juiz que não é afim, ele vai dizer não e tá acabado. A tua tese pode ser a melhor tese do mundo, o juiz vai negar. Então, assim, tenha reserva financeira para levar o caso até onde for. A realidade é essa. Se você ainda não tem essa reserva, aproveita o tempo e vai aqui, ó, assistir a lista de planejamento, que eu sempre deixo em todos os vídeos. Assista com calma, faço questão, inclusive agora o YouTube tem uma função que você consegue testar a área de membros. Eu tinha falado, faz um teste, depois cancela. O próprio YouTube agora tem uma ferramenta que você consegue testar. Testa a área de membros, assiste todos os vídeos de planejamento que vai ajudar muito você. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você não continua. E aproveitando, falando em membros, eu quero agradecer muito aos membros do canal. São os nossos patrocinadores, meu muito obrigado. Eu convido a todos a entrar no nosso Discord é aberto a todos, mas a área de membros tem uma área separada que é a área do Europando. Quero agradecer todo mundo que comenta, todo mundo que dá like, meu muito obrigado. E, gente, peço a vocês, encarecidamente, vai entrar com o processo de cidadania italiana, procura um bom advogado. Quando eu falo advogado, é advogada, né? Advogado. Que atue na Itália, para falar diretamente com a pessoa, para trocar ideia com a pessoa, para o seu caso ele ser analisado a fundo. Não tem mais essa de aquela receitinha de bolo que tinha antes, né? Que era mais ou menos os casos parecidos. Agora, uma vírgula que ficar fora pode te trazer um problemão, inclusive na hora de recorrer. Tá bom? O meu muito obrigado. Partiu e eu fui. Tchau!